Boa tarde, pessoal, tudo bem? Essa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente deixou aquele dia em sala, né, para podermos continuar. Vou tentar aqui da melhor forma, muito novo ser professora blogueira, mas vamos tentando da maneira que ficar melhor, né? Eu queria retomar com vocês a última aula que a gente teve e a gente começou a conversar um pouco sobre as questões do trabalho. E até foi em cima da pergunta da Ellen, né, que eu queria retomar com vocês uma pergunta bastante complexa sobre essa conjuntura do trabalho, a questão da educação profissional. E aí, para quem estava em sala, vocês devem lembrar, a gente fez uma retomada desde os tempos de 1500, com a chegada dos portugueses, né? A primeira mão de obra escrava, explorada, que eram os índios. Depois a gente passou por uma conjuntura até 1900, aonde o Brasil começa a ser colonizado. A gente tem, depois da abolição da escravatura de 1888, né, uma mão de obra que acaba continuando nessas lavouras, com a imigração de alguns países. Esses imigrantes também acabam tendo uma mão de obra explorada, porque quando eles chegam no país, eles acabam tendo que trabalhar nesses lugares, sem nenhum recurso financeiro, e eles acabam, por troca de trabalho, de renda, de comida, né, sendo explorados por essa grande mão de obra burguesa. E aí a gente falou um pouquinho da década de 1950, onde o Brasil começa a ser industrializado, a gente precisa de uma mão de obra, né, produtiva, com habilidades e competências, onde a psicologia começa a entrar para poder estar recrutando essa mão de obra. E aí, depois dessa retomada que a gente fez em sala de aula, conversamos um pouquinho ali também sobre o governo Juscelino Kubitschek, conversamos um pouquinho do que acontece aqui na realidade brasileira. E eu entraria com vocês na última aula para a gente falar rapidamente um pouquinho desse contexto neoliberal em que vivemos nestes períodos, que não justificam, mas pode explicar um pouquinho do modelo de trabalho que nós temos na atualidade. Então, assim, o que a gente pode entender por neoliberalismo, tá? O neoliberalismo, ela é uma política, né, onde você tem um Estado mínimo, ele intervém o mínimo possível nas ações, sejam elas de bem-estar, de saúde, né, e aí a sociedade civil e a sociedade em geral acaba assumindo essa grande responsabilidade. O Estado, ele gerencia tudo isso, tá? Mas para a gente poder entender até como a gente chegou nesse período, eu queria contar para vocês um pouquinho, acho que nesse momento é bem importante a gente entender um pouquinho de história, né? E depois eu vou fazer um vídeo especial para a gente discutir um pouco do trabalho nesse momento, algumas questões seríssimas que estão acontecendo e talvez a psicologia do trabalho nunca tenha uma responsabilidade tão grande em discutir o trabalho e as consequências que já estão acontecendo nesse cenário atual, tá? Mas voltando à nossa aula, né, do contexto neoliberal, em 1944, a gente tem um filósofo, economista chamado Friedrich Hayek, né, que ele escreve um livro chamado Caminho da Servidão, tá? Nesse livro, as limitações dos mecanismos de mercado, ele vai dizer que estão relacionados aos movimentos sindicalistas, então ele é completamente contra aos sindicatos dos trabalhadores em todos os países, né? E aí ele acha também que outra coisa que atrapalha a economia são a imposição dos gastos sociais, daquilo que é atribuído para a sociedade, tá? Sejam elas, né, em cada país, de acordo com as suas demandas. E ele ataca o partido sindicalista em inglês de uma forma muito, né, acirrada, tá? Ele e os seus colegas pensadores, que são alguns que acabam influenciando muito das políticas econômicas
no mundo afora, né, eles eram contra um chamado movimento welfare state, ou seja, né, movimento de bem-estar social. Então, para eles, nesse momento, isso acaba com o desenvolvimento econômico de um país. Em 1960, o Hayek ele escreve um segundo livro chamado Caminho da Liberdade. E nesse período, ele acredita que a reestruturação do mercado econômico ela vai depender de um Estado mínimo. É o Estado intervindo de uma forma mínima com os custos, ou seja, privatiza-se educação, saúde, para que o Estado apenas administre. Essa é uma forma do Estado ser reestruturado, tá? Para ele, é a única forma de democracia. Em 1973, a gente tem um cenário bem preocupante, né, que são altas taxas de inflação e um baixo crescimento econômico dos países. E aí, o que acontece nesse momento? Essas ideias neoliberais, lá anteriormente já pensadas pelo Hayek, elas ganham um espaço muito grande em vários mundos, né? E aí, a única solução para melhor desenvolvimento, segundo esses pensadores, seria acabar com o sindicato dos trabalhadores e os gastos com o bem-estar social, tá? O primeiro modelo de reforma que a gente tem nesse pensamento neoliberal, ele vem, então, em 1979, com o governo da Margaret Thatcher, né? E aí, uma das propostas, até me permitam aqui ler para vocês, é mais ou menos essa. Eles contrariam a emissão monetária, elevam as taxas de juro, baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, aboliram controles sobre os fluxos financeiros, criaram níveis de desempregos massivos. E veja, o desemprego, ele é uma possibilidade e é algo necessário para o desenvolvimento desse pensamento neoliberal, né? Contraditório, extremamente complicado, tá? Alastraram greves, impuseram uma nova relação antissindical, cortaram todos os gastos sociais. Eles lançaram um amplo programa de privatização que começou pela habitação pública, passou em seguida pelas indústrias básicas de aço, eletricidade, petróleo, gás e água. Então, a gente tem uma reformulação, né, principalmente lá com a Margaret Thatcher, que adota esses pensamentos neoliberais, tá? Mas o que acontece? Nesse período, na década de 70, né, a gente tem, então, com essas adoções de ideias, uma redução da inflação. Só que automaticamente eles tiveram um grande problema, né? Que é um aumento do lucro das empresas, e um desemprego gritante nesses países. Mas é estratégico, tá? E isso se desenrola até a nossa atualidade, e agora talvez não, provavelmente em índices muito mais desastrosos, tá? Nos anos 80, não houve taxa de crescimento, né? E aí, nos anos 90, a gente tem uma recessão do capitalismo, uma dívida pública gritante em diversos países, mas mesmo assim, tá? Os projetos neoliberais, eles continuam por vários países, né? Então, ele ganha uma força muito grande. O que acontece aqui para nós, trazendo para nós, tá? A gente tem aqui na América Latina, no Chile, né, pelo Pinochet, uma imposição dessas ideias neoliberais. Só que o Pinochet ele não se preocupava muito com a liberdade e com a democracia. Então, ele entra num projeto de uma ditadura militar terrível, né? O objetivo dele era recriar algumas forças produtivas, e aí, como consequência, eles tiveram no Chile um desastroso desemprego em massa, e uma repressão dos sindicatos locais, tá? E aí, a gente tem uma redistribuição de renda no Chile em favor das classes médias altas, né? Que não vai ajudar a classe média baixa. E foram privatizados em massa todos os bens públicos, com inspiração já nos modelos adotados também, né, no governo norte-americano, tá?
Só que ele foi, assim, um modelo extremamente cruel, né, em cima de uma ditadura militar, de um contexto de pós-guerra, tá? E aqui no Brasil, para a gente poder pensar um pouquinho rapidamente, né, no Brasil, ele assume mesmo força e ele é implantado em 1995, quando a gente tem a entrada do Fernando Henrique Cardoso, que vai até 2002, tá? E aí ele faz uma adesão de todas essas ideias neoliberais, né, pautadas em cima das organizações internacionais, que são o Banco Mundial, né, enfim, todos esses organismos multilaterais que financiam educação, saúde, economia, né, o que se dita é o que ele vai adotar aqui no nosso contexto brasileiro, tá? Nesse momento, a gente tem uma privatização e uma descentralização de vários setores do Brasil. Por exemplo, vamos tentar lembrar juntos aqui, né? Eu tinha vários tios que trabalhavam no Banestado, que era o Banco do Estado do Paraná, né? Nesse momento, ele foi vendido e todos os meus tios foram demitidos, né? Porque você tem uma fusão de um banco privado que faz a compra do Banestado, tá? A gente teve também, né, várias vendas aqui no Brasil, a gente sabe de parcelas também, né, de indústrias de aço, de indústrias de energia, tá? Na educação, então, a gente tem uma modificação gigantesca, porque também você passa essa atribuição que é do Estado de educação para as redes privadas que começam a aumentar numa proporção muito grande, tá? E aí, aqui no Brasil, eles vão pensar em reforma do Estado, né? E a gente tem nessa reforma do Estado um déficit muito grande dos direitos sociais, porque isso é ideia neoliberal, mas veja, né? Se eu aumento, diminuo, privatizo, diminuo os gastos com a questão social, eu vou melhorar o capital, e o capital vai gerar emprego, vai gerar renda, e as pessoas poderão adquirir, né, seus planos de saúde. Doce ilusão, porque não foi isso e não é isso que acontece até hoje em dia, tá? Então, pensamento é um estado mínimo, né, numa máxima para o capital. Nesse período, a gente tem a criação do MARE, né, que é o Ministério de Administração e Reforma do Estado, para promoção de políticas como instrumento para estabilizar a economia brasileira, tá? E aí, essa privatização do trabalho e da educação. Diferente do Pinochet, né, aqui as forças burguesas, os grandes industriais, são os protegidos, então, pelo nosso governo, tá? O que foi, então, essa reforma do Estado que o Brasil adotou, para vocês entenderem um pouquinho de uma forma rápida e sintética, né? O Bresser Pereira acreditava ser possível corrigir as desigualdades sociais e regionais com um novo modelo de desenvolvimento. Veja, tudo pensando em melhoria do país, né? E aí a gente tem um chamado publicização, que é a transferência do setor estatal, ou seja, tudo que é do Estado pode passar para o setor público que não pertence ao Estado. E aí você assume forma de organizações sociais. Nesse momento, a gente descentraliza a responsabilidade do Estado para o setor privado. E aí a gente tem, né, várias instâncias que são do Estado repassadas e o Estado ganha sobre os impostos, mas não tem mais essa responsabilidade. Eu podia até parar aqui com vocês e lembrar, né? Os mais jovens não vão lembrar, mas os da minha idade aí vão lembrar. Na minha época, a gente não tinha escola privada. Eu lembro que eu queria muito fazer o ensino médio, por causa do vestibular, eu tinha que pegar uma Kombi e ir para uma cidadezinha do lado para fazer o ensino médio, né? Na época era o EG, Educação Geral, que era público, né? Na cidade onde eu morava, de 40 mil habitantes, não existia nenhuma escola particular. A partir deste momento, a educação, quando ela entra com responsabilidade também para o setor privado, você tem um incentivo das escolas privadas e a gente tem um boom, né? Modifica-se completamente. Antes a gente tinha uma escola de qualidade e de repente você não tem mais esse ensino de qualidade porque é repassada essa atribuição. Nessa mesma cidade onde eu não estou mais há muito tempo, mas hoje, né, 40 mil habitantes, ele já tem 12 escolas privadas. Então, imagine, uma cidade bem pequena que comporta 12 escolas privadas, né? Quando você tem na publicitação também esse aumento das ONGs,
você cria formas diferentes de trabalho e de repasse do setor privado que vai subsidiar estas ONGs. Se vocês forem buscar nos dados da internet aí, a gente tem um aumento, um boom gigantesco das ONGs como forma de trabalho, mas por trás você tem o capital também que subsidia essas ONGs, então os projetos sociais subsidiados pela indústria, que é tão bacana, né? Mas a gente tem também um enfoque aí e uma pretensão de uma divulgação social dessas grandes empresas, tá? A gente, dentro desse programa de publicização, nós temos, então, a possibilidade, nesse momento, tá, de hospitais serem privatizados, e a gente sabe que muitos hospitais foram privatizados, então, a organização e a administração de hospitais, elas não são mais do Estado, mas elas são de pessoas físicas, jurídicas. Universidades também, né, a gente tem um boom. Quando eu fiz psicologia, 30 anos atrás, tinha acho que 2 ou 3 faculdades em Curitiba, tinha que ir para lá. A gente não tinha faculdades no interior, tá? As universidades e as escolas técnicas também agora podem ser privadas. Centros de pesquisas, bibliotecas e museus. Então, passou muita coisa para a responsabilidade e administração de setores privados. Na educação profissional, a gente tem uma grande reforma em 1990. Por que eu estou falando tudo isso com vocês? Para a gente entender por que o trabalho está na situação que está, né? A gente tem aqui uma fala de qualidade e competitividade. Nesse modelo, as pessoas têm que se qualificar em massa, serem competitivas para conseguirem se manter nesse mercado de trabalho, tá? Na visão desses pensadores neoliberais, né, os problemas estavam na má distribuição da verba e não no fator social-econômico. Então, vejam, o problema é das escolas, são dos institutos técnicos, né, ou de outros setores públicos que não sabem gerenciar isso. Nesse momento, a gente tem, então, na década de 90, a administração de 2 dos principais ministérios que vão influenciar na questão do trabalho, né? Que é do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação, pelo Pedro Malan e pelo Renato de Souza, que eram pessoas vindas dessas grandes organizações mundiais, né? De bancos internacionais. Então, eles vêm com uma ideia completamente neoliberal, tá? Para a educação e para o trabalho, né? E aí a gente tem a reforma do ensino técnico, que foi um grande problema. Vejam, a gente tem o Cefet, que eu posso trazer de exemplo, quem também, né, um pouquinho mais velho que vai lembrar, o Cefet, ele qualificava de uma forma, talvez seja uma das instituições mais ricas que nós tivemos aqui no Paraná. Os meninos e meninas que faziam Cefet, muitas vezes eles saíam do Cefet, eles passavam direto na Federal. Isso era um problema, né? Porque o Banco Mundial dizia, formamos pessoas que não vão para o mercado de trabalho ajudar no desenvolvimento do Paraná, do país, nas rendas, né? Mas eles vão continuar estudando, e isso vai levar muito tempo, isso vai gastar muito dinheiro. E olha que contraditório, né? Um espaço de educação, sim, de qualidade, que vai gerar competitividade, ele é cortado, porque ele não tem um retorno rápido para aumento do capital, tá? Então, a gente vai ter aí, né, essa reforma também na educação, onde o Estado, ele é gestor, mas ele não é o provedor da nossa educação profissional para o trabalho, tá? A educação, então, ela vai ser assumida por serviços não exclusivos, não é mais só do Estado. Nesse momento, então, né, a gente tem um novo tipo de trabalhador, eles querem um trabalhador que seja adequado à reestruturação do capital, tá? E aí todas as diretrizes da educação são ditadas pelo Banco Mundial. E aí o problema é que são técnicos em economia e não são pessoas, professores, estudados, né, que pensam a educação de qualidade, mas sim técnicos que pensam a educação enquanto benefício para o capital brasileiro, tá? E aí a gente tem agora uma formação profissional em escola e centros de formação profissional. E aí você tem um boom desses centros, completamente sem qualidade, né? E que eles atendem às demandas locais. O empresário da minha cidade precisa de gente para trabalhar no mercado e na farmácia, é assim que a gente vai montar na Sementa, tá?
Em 1996, a gente tem, então, a reforma do ensino médio, que é proposta por quem? Pelo Ministério do Trabalho e da Educação, né? E quem vai investir para que aconteçam essas reformas? O Banco Mundial, né? O Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação conjuntamente. Quem vai pagar tudo isso é o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Se é eu que dou dinheiro para o Brasil investir, sou eu que vou ditar aquilo que eu quero que vocês formem. É isso que aconteceu aqui, tá? E aí o que é a intenção desses bancos? Que fica bem claro para vocês, e aí cai às vezes um pouquinho, né, e é importante que a gente entenda aqueles problemas educacionais. Quando o propósito do Banco Mundial em emprestar dinheiro para o Brasil é que eles possam faturar, né, com a dívida externa, ou seja, que eles possam faturar desses empréstimos que são repassados para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem que o Brasil fique devendo, né? Eles querem que o Brasil produza, tenha bastante dinheiro para poder pagar a conta, emprestar de novo, pagar a conta, emprestar de novo. Então, capital, trabalho, 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 trabalho. Independente do desenvolvimento técnico, profissional e educacional desse trabalhador, mas sim na geração de lucro, tá? E aí a gente tem 3 grandes outros organismos multilaterais que são os que investem na educação do Brasil, né? E aí, o que acontece? A gente tem, por estes organismos mundiais, né, uma atribuição da culpa ao próprio trabalhador. Então, ele vai dizer, viu, se você não for estudar, se você não fizer curso técnico, a culpa é tua de não estar trabalhando. E aí, veja, todo mundo fazendo faculdade, todo mundo fazendo curso técnico. Os meus professores mal tinham especialização. Hoje, o mínimo é você ter um mestrado para poder entrar dentro da faculdade, né? E aí, se você não fizer isso, a culpa é sua, não é do Estado. Tá? Então, eles jogam toda a culpa para o trabalhador. O próprio trabalhador é o culpado pelo atraso do seu desempenho, né? Outra questão aqui para a gente ir pensando e fechando, então, o pensamento, a gente tem nesse momento, então, 3 grandes decretos para vocês entenderem, que vai modificar e justificar um pouco desse desemprego em massa, desse trabalho tão explorado, como você perguntou aquele dia, né, Ellen? O decreto 2208 de 1997, tá? O que o artigo 1 coloca? Me permitam ler aqui para vocês. Qualificar, reprofissionalizar e atualizar os jovens e adultos trabalhadores de qualquer nível de escolaridade, visando a inserção e o melhor desempenho no trabalho. Artigo 2. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular. Então, ela vem agora para o ensino junto com o ensino regular, a escola junto com a formação profissional, né? Que contempla estratégias de educação, podendo ser realizada na escola do ensino superior regular ou instituição especializadas. E aí a gente perde o Cefet e entra o sistema S. Quem é o sistema S? SESC, SENAC, SENAI, né? E como que eles funcionam? Eles funcionam com 1% de imposto de todas as grandes indústrias, comércios brasileiros. Então, imagine quantos milhões, bilhões o Sistema S hoje fatura, né, com essa repassagem de verba desse sistema para qualificar o trabalhador. Tá? Um exemplo claro aqui, por exemplo, né, se a gente for pegar no município de Guarapuava, se vocês forem buscar o jovem aprendiz, a gente tem um jovem aprendiz que qualifica para o mercado do supermercadista, né? E para atendimentos também das grandes redes de farmácia, tá? E aí você tem uma qualificação aligerada, voltada completamente para as necessidades locais. E se eu não trabalhar nesses 2 espaços, eu tenho uma qualificação para outras coisas, para além? Fica aí a perguntinha para vocês, mas vocês já sabem também a resposta, né? E aí a gente tem as instituições públicas, né, vendendo cursos rápidos, que são esses, o Jovem Aprendiz é um modelo, tá? E as demandas privadas que não vão atender, né? E aí eles oferecem vários cursos rápidos que você compra e você vai conseguir um emprego. Se não conseguir, a culpa é sua. Complicado, né?
E aí a gente tem um segundo projeto, que é o PROEP, tá? Que ele vai acontecer em 1997 também, que o governo do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, né? Ele libera para a gente um investimento pequenininho de 250 milhões de reais, tá? Para reformar a nossa educação. E o que é o objetivo nesse momento, né? É formar recursos humanos para que a gente possa ter um alavancamento da realidade do Brasil. E aí, esse banco, né, o BID, ele vai determinar quais serão as estratégias políticas e sociais dos países mais pobres como o nosso. Tá? Eles passam, então, 40% desse investimento para a rede pública, federal, estadual, e 60% vai para o privado e para as ONGs. Né? Vamos ajudar, vamos formular, vamos reformular então a economia do Brasil, qualificando essa mão de obra em massa. Mas não se percebe uma mão de obra extremamente aligerada. Tem uma professora, para quem tiver interesse em aprofundar o estudo, chamada Cássia Coenzer, que ela tem bastante reflexões interessantes sobre essa inclusão excludente, né, da camada mais pobre da população, que agora está estudando, tá? Muito legal, né? Mas é uma inclusão que inclui todo mundo, mas ao mesmo tempo exclui uma grande parcela da população, porque a gente sabe que não tem qualidade. E aí você, então, desvincula a formação humana integral, você forma só para o capital, para a necessidade local, principalmente, né, de mão de obra rápida, tá? E aí, para a gente fechar, eu queria colocar aqui algumas reflexões de um autor também que fala muito sobre educação profissional, né, que é o Frigoto, e ele vai dizer que nas relações de poder estabelecidas são difíceis de serem modificadas, pois na história do capitalismo brasileiro, a gente sempre teve marcas da exclusão. Então, né, não é agora, Ellen, em todos os outros, mas vejam, do que a gente viu naquela aula que fiz uma dinâmica com vocês, o Brasil sempre trabalhou nesse modelo e cada vez mais. Tá? Os programas da década de 90, então, né, eles vão atender essa separação do ensino secundário e técnico, enxuga os currículos, precariza a qualidade da nossa formação. E aí o Banco Mundial ainda defendia a adoção da educação profissional nas modalidades do ensino superior e técnica não universitária, né? E a gente tem também uma adesão muito grande hoje do tecnológico, né? Que é uma formação mais rápida, tá? Mais rápida para o capital. Infelizmente, essa é uma aula rapidinha sobre o contexto neoliberal, mas eu acredito que em poucos dias estaremos tendo que pensar muito sobre a psicologia do trabalho, tá? Vou gravar um vídeo extra para vocês sobre algumas coisas que têm acontecido e que não tem como a gente falar, que são as demissões em massa, algumas leis que elas possibilitam essa demissão em massa sem nenhum tipo de benefício para esses trabalhadores que estarão que ficar em casa. Tenho tentado acompanhar de uma forma com bastante afinco o que vai acontecer, o que tem acontecido, não o que vai acontecer, mas o que tem acontecido no dia a dia, e vou passar para vocês, até porque isso talvez atinja muitos de nós, né? Teremos que estar muito mais juntos pensando a psicologia do trabalho para ajudar esse mundão aí e o que estaremos passando nos próximos meses e anos. Um grande abraço, tá? Não deixem de estarmos aqui juntos. Um beijão.